Ontem foi o último dia da janela de transferências nas principais ligas europeias e hoje eu vou te dar um resumão de tudo o que aconteceu de mais importante. A novela de Alexander Isak finalmente se encerrou e ele foi apresentado como novo jogador do Liverpool. O sueco custou 145 milhões de euros e assumiu a camisa número 9. Em suas primeiras palavras como jogador dos Reds, ele falou o seguinte: "Eu me sinto incrível, estou feliz que acabou e que posso voltar ao trabalho. Estou ansioso para ver meus companheiros de equipe e a torcida e voltar a jogar. Foi uma longa jornada para chegar até aqui, mas estou super feliz por fazer parte desse time, deste clube e de tudo que ele representa. É algo de que me orgulho e estou realmente ansioso por isso. Quero ganhar tudo, é simples assim." Real Sociedad também comemorou bastante essa transferência, já que tinha, uma porcentagem ali para receber numa venda, e eles estão levando 8 milhões de euros. O Liverpool é um dos times que mais gastou dinheiro nesta última janela e quase chegou a gastar meio bilhão de euros em reforços, tá? Quase 500 milhões. Trouxeram vários jogadores e esse valor ainda poderia subir, já que eles tinham fechado também com o Marc Guéhi junto ao Crystal Palace. Porém, o Palace não conseguiu aí achar uma peça de reposição nessas últimas horas da janela e acabou cancelando o negócio. Na tua opinião, qual foi o time que melhor se reforçou nesta última janela? E eu tô falando só dos times europeus, tá? Comenta aí. Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou te dar um resumão das melhores transferências que aconteceram neste último dia da janela nas principais ligas europeias. O último dia foi ontem, dia 1º de setembro. Então, sem mais enrolações, solta a intro! Antony é mais um que conseguiu a sua tão sonhada transferência no último dia da janela e ontem, ao chegar em Sevilha, ele já foi recebido por milhares de torcedores que estavam ansiosos pelo seu retorno. Após muita negociação, o Betis conseguiu contratá-lo por 25 milhões de euros fixos junto ao Manchester United, e o brasileiro ainda poderá render mais uma grana em bônus ao longo do contrato, que vai até 2031. O elenco também o recebeu com muita festa, e lá Antony vai usar a camisa número 7. Outro que também acabou chegando no Betis neste último dia da janela foi o volante Sofiane Amrabat, que veio do Fenerbahçe por empréstimo de apenas uma temporada. Já quem acabou não conseguindo a sua tão sonhada mudança foi o goleiro Dibu Martínez, e vale a pena lembrar que ele tinha até chego a se despedir da torcida do Aston Villa, porém ele vai continuar lá. O jornalista Fabrício Romano informou que o argentino acertou os termos pessoais com o Manchester United no último fim de semana, porém os Diabos Vermelhos também negociavam com o jovem Seny Lamens lá do Royal Antwerp, e no final preferiram contratá-lo por 21 milhões de euros. Lamens ainda poderá render mais uma grana em bônus ao longo do contrato. Já em relação a Dibu Martínez, logo depois que caiu, a negociação com o Manchester, ele foi procurado pelo Galatasaray. Porém, segundo Fabrício Romano, ele não tem interesse em jogar na Liga Turca neste momento e vai continuar no Aston Villa. Outra história que rendeu muito assunto nesses últimos dias foi a novela de Nicolas Jackson lá no Bayern de Munique. Tudo já estava certo entre os clubes para a venda, porém Liam Delap acabou se lesionando pelo Chelsea e naquele momento os Blues frearam as negociações com o Bayern por Jackson, o que deixou o atacante bem incomodado. Inclusive, Nicolas chegou a falar com a diretoria que não queria mais voltar a jogar pelo Chelsea, e então as conversas com o Bayern de Munique foram retomadas. Ontem ele foi apresentado oficialmente pelos bávaros e mostrou que vai usar a camisa 11. Nicolas Jackson chega inicialmente por empréstimo, custando 16 milhões e meio de euros, e depois o Bayern de Munique tem opção de compra que pode virar obrigação, avaliada em 80 milhões. Meus amigos, teve muito jogador custando muita grana nessa última janela, o mercado está totalmente inflacionado, está uma coisa de louco. Então, só para vocês entenderem, tá? Já gastaram 16 milhões e meio só pelo empréstimo do Jackson, que chega inicialmente com opção de compra, mas se ele bater algumas metas, essa opção vira obrigação, e aí o Bayern de Munique vai ter que gastar mais 80 milhões para contratar o Nicolas Jackson em definitivo.
Agora, rapidão, queria te pedir aquela moralzinha, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui sempre tem vídeos novos pra te deixar muito bem antenado em relação a esse esporte tão maravilhoso e amado por todos nós. Agora, galera, vou dar um resumão mais rápido, porque tem muita, mas muita transferência que eu quero contar pra vocês que aconteceu nessas últimas 24 horas. Lembre-se que todo o valor que eu falar aqui é na moeda euro. Marco Asensio deixou o Paris Saint-Germain por apenas 7 milhões e assinou o contrato com o Fenerbahçe até junho de 2028. Leipzig anunciou o atacante Konrad Harder, de apenas 20 anos. Ele foi comprado junto ao Sporting por 32 milhões, já envolvendo valor fixo e bônus. Strasbourg anunciou o lateral esquerdo Ben Chilwell, que deixou o Chelsea nesse último dia da janela, e seu contrato com os franceses vai até junho de 2027. O experiente Jamie Vardy agora vai se aventurar no futebol italiano e foi anunciado pelo Cremonese. Ele chega grátis após deixar o Leicester City e seu vínculo é de apenas um ano. O zagueiro Manuel Akanji deixou o Manchester City por empréstimo e agora vai jogar com a camisa da Inter de Milão. Foram gastos 2 milhões pelo empréstimo e depois os Nerazzurri têm opção de compra avaliada em 15 milhões. Como decidiu que não irá usar Andrea Belotti mais uma vez, e então o atacante foi emprestado ao Cagliari por apenas uma temporada. Juventus apresentou o atacante Openda, de 25 anos. Ele vem do Leipzig por empréstimo custando 3 milhões e depois eles têm opção de compra avaliada em 40 milhões. Milan anunciou o zagueiro David Odogu, de apenas 19 anos. Ele vem do Wolfsburg por 10 milhões e assinou até junho de 2029. Outro que chegou nos Rossoneri é Adrien Rabiot, que foi comprado junto ao Olympique de Marselha por 9 milhões e assinou por 3 temporadas. Napoli oficializou Rasmus Højlund como seu mais novo reforço. O atacante deixou o Manchester United por empréstimo e depois os italianos têm opção de compra avaliada em 44 milhões. Outro que chegou lá no Napoli é Elif Elmas. Ele vem do Leipzig por empréstimo de um ano e depois o Napoli tem opção de compra avaliada em 17 milhões. Nicolo Zaniolo está de volta ao futebol italiano. Ele chegou na Udinese por empréstimo vindo do Galatasaray e depois o clube tem opção de compra avaliada em 5 milhões, com mais uma grana sendo gasta em bônus. Girona anunciou o lateral de 24 anos Bryan Gil, que deixou o Tottenham por 10 milhões, envolvendo valor fixo e bônus ao longo do contrato que vai até 2030. Mais um que chegou no Girona é o goleiro Dominik Livakovic, que veio do Fenerbahçe por empréstimo de uma temporada. Atlético de Madrid anunciou o meio argentino Nico Gonzalez, que vem da Juventus por empréstimo, e depois eles têm opção de compra avaliada em 33 milhões. O experiente Alexis Sánchez retornou ao futebol espanhol. Ele deixou a Udinese sem custos e assinou por apenas um ano com o Sevilla. Olympique de Marselha anunciou o zagueiro Benjamin Pavard, que vem da Inter de Milão por empréstimo, e depois o clube francês tem opção de compra avaliada em 15 milhões. Brentford anunciou o atacante Reiss Nelson, que estava sem espaço no Arsenal, e seu contrato inicialmente é de empréstimo até junho do ano que vem. O brasileiro Igor Júlio mudou de clubes na Inglaterra, já que ele deixou o Brighton por empréstimo e agora vai jogar no West Ham nesta temporada. Arsenal liberou o lateral Alexander Zinchenko para o Nottingham Forest. Ele chega por empréstimo de apenas um ano. Outro que também foi anunciado pelo Forest foi o lateral de 22 anos cuiabano, que assinou até 2029. Ele foi comprado junto ao Botafogo por 6 milhões. Chelsea anunciou nas últimas horas um meia de apenas 20 anos, Facundo Buonanotte, que veio do Brighton por empréstimo até junho do ano que vem. Aston Villa se reforçou bem neste último dia, anunciando o jovem Harvey Elliott, que vem do Liverpool por empréstimo com opção de compra avaliada em 40 milhões. Mais um que chegou no Villa foi o zagueiro Victor Lindelof, que veio grátis após deixar o Manchester United. E eles também trouxeram Jadon Sancho, que deixou os Diabos Vermelhos por empréstimo de uma temporada. Newcastle aproveitou parte da grana de Isaac e comprou um meia de 28 anos, Yoann Wissa, que custou 68 milhões, junto ao Nottingham Forest. O ex-Palmeiras Kevin agora vai jogar na Inglaterra, pois ele foi comprado pelo Fulham junto ao Shakhtar Donetsk por 40 milhões fixos, e o brasileiro ainda poderá render mais 5
5 milhões em bônus. Randal Kolo Muani é o mais novo reforço do Tottenham, que está montando um time bem interessante. Ele vem do Paris Saint-Germain por empréstimo de apenas uma temporada, custando 5 milhões. Piero Hincapié foi apresentado oficialmente pelo Arsenal. Ele vem por empréstimo do Leverkusen e depois os Gunners têm opção de compra avaliada em 52 milhões. Hoje pela manhã, Gianluigi Donnarumma foi anunciado oficialmente pelo Manchester City. Ele foi comprado por 30 milhões junto ao Paris Saint-Germain e assinou o contrato até 2030. Meus amigos, infelizmente não dá pra falar todas as transferências que aconteceram nessas últimas 24 horas, porque é muita coisa. Então eu separei as principais e mais uma vez eu quero te perguntar, qual foi o time europeu que melhor se reforçou nesta última janela? Comenta aí, tá bom? Esse foi o vídeo desta terça-feira, tamo junto, valeu e falou! It's gonna be a long night.